Elivaldo Barbosa, vamos trazer informações a respeito do ProPiauí, que é o Programa de Investimentos do Estado, que promete um recorde na injeção de recursos em obras públicas aqui no Piauí, nesse período tão importante que é o período da pandemia, Elivaldo. É verdade, Joelson. O governo já acena com investimentos pesados em vários segmentos da ação pública, especialmente na educação, por conta aí dos recursos já em caixa referentes aos precatórios do Fundef, hoje Fundef, ou Fundeb. E com isso anima a área econômica e ligada a investimentos do governo do estado. O ProPiauí já começou as primeiras iniciativas e a expectativa é que mais programas ou mais investimentos sejam anunciados nos próximos dias e semanas. Vamos conversar com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Ele já está conosco por videoconferência e vai falar a respeito deste programa e outros assuntos. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Esses investimentos, eles somados, chegam a quanto e como eles começam a ser executados? Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde aos telespectadores da Cidade Verde, um prazer aqui estar mais uma vez com vocês. Bom, o ProPiauí, na realidade, é esse maior programa de investimentos da história do estado do Piauí e que nós estamos iniciando exatamente nesse momento de retomada da economia, depois que nós tivemos esse, digamos assim, grande fenômeno mundial sanitário, essa crise sanitária da maior proporção que nós tivemos nos últimos 100 anos, que gerou um grande impacto na economia, além de levar milhares de vidas. Mas graças a Deus e ao bom trabalho executado pelo governador Wellington Dias, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a maioria dos prefeitos municipais, esse momento pior está passando, ainda é uma preocupação constante do estado do Piauí com relação à pandemia, mas agora também estamos nos dedicando tempo à questão da recuperação econômica. Então, esse programa de investimentos públicos, ele tem basicamente 3 grandes eixos: o eixo mais social, na área da educação, saúde, segurança e assistência social. No caso específico da educação, são mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais já nos cofres estaduais para investimentos em educação, mas na saúde também temos investimentos da ordem de 300 milhões de reais. Cito aqui, por exemplo, a nova maternidade em Teresina, que já está chegando a 50% da sua execução. Na área da segurança pública, um grande programa de vídeo monitoramento e de equipamentos novos para as nossas polícias. E também na área social, a questão de assistência às pessoas vulneráveis, aos micro e pequenos empresários, também compõe esse eixo social do ProPiauí. Mas nós temos também o eixo econômico, basicamente na infraestrutura, envolvendo diversos órgãos do Estado, mobilidade urbana, rodovias, barragens, adutoras, e também na parte de atração de investimentos, seja com parcerias público-privadas, ou seja, atraindo indústrias para o estado do Piauí, promovendo infraestrutura necessária, incentivos fiscais necessários para que essas indústrias se instalem aqui, seja na parte do agronegócio, de energias renováveis, de transmissão de energia e por aí vai. E também um terceiro eixo de modernização da máquina pública. Um exemplo destacado é o Piauí Conectado, que está levando internet de alta velocidade para todos os municípios piauienses. Então, isso compõe todo o escopo. Nós já temos metade dos 6 bilhões previstos em caixa, são mais de 3 bilhões de recursos já assegurados, e mais 3 que irão vir ao longo dos próximos meses até o final de 2022. Um programa de 6 bilhões de reais de investimentos do estado do Piauí, sendo 2 bilhões vindo do OGU, com emendas dos parlamentares federais, deputados e senadores, que confiam ao governo do estado as suas emendas para executar as obras estruturantes no estado do Piauí, e mais 4 bilhões de recursos próprios, oriundos do Tesouro Estadual, do precatório do Fundef, de operações de crédito, mas são recursos pagos pelo Tesouro Estadual. Então, esse é o grande programa que, em breve, nós iremos apresentar o portal, o painel, para que seja dado transparência o máximo possível
por município, por órgão, de cada uma dessas obras e desses programas que o governo do Estado planeja entregar e que vai entregar ao longo desses 3 anos. O senhor falou que tem aí 3 bilhões aproximadamente em caixa. Ficou claro que 1,6 bilhão vem dos recursos do Fundef. E esses outros 1,4 bilhão, isso já seria de que origem? Já seria da parte da operação de crédito, né, dos empréstimos, ou seria das emendas? É um somatório, 1.650 bilhões do precatório do Fundef em caixa. Temos recursos do Tesouro Estadual da ordem de 400 milhões de reais sendo colocados ao longo desse ano como contrapartidas, como complementos que têm que ser pagos pelo Tesouro Estadual. Você tem recurso de operação de crédito do Proinvest do BNDES, ainda recursos da Caixa Econômica Federal e do Banco Mundial, que estão sendo utilizados ao longo desse ano, e temos as emendas federais. Queria destacar aqui, por exemplo, o trabalho do senador Marcelo Castro. Eu estou conversando com cada um dos parlamentares para reunir essas informações do que foi alocado por eles no Orçamento Geral da União para o Estado do Piauí. E eu fiquei impressionado com a quantidade de recursos que o senador Marcelo, com quem tive reunido essa semana, colocou no Estado do Piauí, chegando a 900 milhões de reais, apenas o senador Marcelo Castro. Tem também o senador Elmano Ferrer, que tem colocado também recursos para o Estado do Piauí, para grandes obras aqui em Teresina. O senador Ciro Nogueira também tem dedicado recursos aos municípios piauienses. E os deputados federais, todos, ou praticamente todos, alocando recursos para estradas no Estado do Piauí. Então, é uma gama de mais de R$1 bilhão que são geridos pelo governo do Estado, oriundos do OGU. Por isso que essa soma que está em caixa, ou já está empenhado, é acima de 3 bilhões de reais e chegará a mais de 6 bilhões até 2022. Mário, e como está, boa tarde, e como está a contrapartida do Estado em relação à saúde financeira do Tesouro Estadual? Por exemplo, o cumprimento da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a relação receita, despesas com pessoal, para não comprometer o planejamento de investimentos do Estado. Recentemente, o Estado desembolsou cerca de 200 milhões de reais para pagar a parte restante do 13º salário dos servidores estaduais. É uma situação que dá estabilidade e segurança para sustentar um programa de investimentos dessa monta, secretário? Olha, Erivaldo, por incrível que pareça, mesmo numa situação de crise econômica mundial gerada pela crise financeira, crise sanitária do novo coronavírus, o Estado do Piauí, do ponto de vista fiscal, está no seu melhor momento nos últimos 4 anos. É verdade que nós tivemos muitas dificuldades ali em 2018, 2019, mas o governador Wellington Dias foi corajoso, tomou medidas duras, conseguiu fazer o dever de casa e hoje nós colhemos uma situação fiscal bem mais confortável do que tivemos nos anos anteriores. Inclusive podendo, por exemplo, pela primeira vez na história do Estado do Piauí, antecipar o pagamento do 13º salário, feito agora no último dia 14 de agosto. E foi antecipado porque é uma medida importante para o servidor público estadual, mas também é uma medida importante para a economia, nesse momento de retomada em que o comércio, o setor de serviços ficou praticamente paralisado, com muitas dificuldades para esses pequenos, médios, microempresários, e, portanto, essa injeção de liquidez é importante para a economia do Estado do Piauí. E também podemos anunciar esse grande programa de investimentos, boa parte dele, ou a maior parte dele, com recursos do Tesouro Estadual, mas também devemos destacar os recursos vindos das emendas parlamentares, dos senadores e deputados federais, e podendo dar esse alento, né, essa esperança de retomada econômica. Eu costumo colocar que o Piauí fez o dever de casa do ponto de vista fiscal, fez o dever de casa no combate à pandemia do Covid-19, com medidas duras, enérgicas, feitas pelo governador do Estado e pela maioria dos prefeitos municipais que seguiram essa coordenação do governador Wellington Dias, e irá usufruir de ser um dos primeiros estados de recuperar a sua economia, recuperar os seus investimentos públicos, dando sinais concretos
para a população do estado do Piauí, desse norte que nós estamos colocando na gestão pública do estado do Piauí. Secretário, nós vamos falar a respeito de cada um desses recursos, assim, na sua integralidade, tentar especificar cada um deles, mas eu queria começar falando a respeito das emendas de bancada. Como é que foi o diálogo com os parlamentares no sentido de dizer ou definir junto, dialogando, negociando, em entendimento, a destinação de cada um desses recursos? Onde serão investidos os recursos das emendas? Bom, o governador Wellington Dias tem uma habilidade política muito grande e ele, todos os anos, apresenta a carteira de projetos prioritários do estado do Piauí e busca alocar no orçamento geral da União, através principalmente das indicações, das emendas parlamentares, que ganharam uma importância muito grande nos últimos 2 anos, cada vez um volume maior de emendas sendo decididas, né, pelos parlamentares, como tem que ser, que foram igualmente eleitos pela população, e os parlamentares normalmente dizem a preferência para a região do estado, a obra específica, muitas vezes, que vai ser alocado aquele recurso, o órgão que vai executar. Então, como eu estou colocando, esse volume chegará a mais de 2 bilhões de reais até 2022. Já tem mais de 1 bilhão de reais empenhados ou pré-empenhados, que já é uma garantia de execução. Claro que a obra tem que andar, a licitação tem que acontecer para que esse recurso seja efetivamente utilizado, por isso que é um esforço concentrado para que isso aconteça, inclusive com as contrapartidas estaduais, com recurso do Tesouro Estadual. Então, isso envolve recuperação e restauração de rodovias, envolve rodovias novas, envolve essa questão da água com adutoras, com barragens, que é importantíssimo para o estado do Piauí, a questão da mobilidade urbana em diversas regiões, asfalto, calçamento urbano, que é muito demandado pela população. Então, uma série de itens que estarão colocados de forma transparente para a população nesse painel, em que o cidadão poderá clicar no seu município e saber tudo aquilo que está sendo executado em cada área, em cada órgão, o valor, a fonte de recursos, a data de entrega. Então, realmente, é um ganho a mais para a sociedade, porque haverá esse controle social desses investimentos públicos, até para que eles sejam mais eficientes ainda e, principalmente, atendam aquilo que a população deseja dos seus governantes. Em relação aos recursos dos precatórios, do precatório do Fundef, como está a programação? O que será prioridade em investimentos de 1,6 bilhão só na área da educação? Por onde está começando? Qual a estratégia do governo para investir com esse montante de recursos no setor? Primeiro colocar, Elivaldo, que o Tribunal de Contas do Estado determinou, melhor dizendo, que esse plano seja aprovado pelo próprio Tribunal de Contas. O governo do Estado apresentou um planejamento mais detalhado ainda, inclusive do ponto de vista orçamentário, um recurso em conta bancária separada, com rubrica orçamentária separada, exatamente para facilitar a fiscalização, a transparência do uso desses recursos. São basicamente 3 grandes eixos que nós temos no Proeducação, que é oriundo desses recursos do precatório. Você tem o eixo de infraestrutura das escolas. O estado do Piauí tem mais de 600 escolas, as quais irão ter, ao final desse processo, todos os equipamentos que uma boa escola tem que ter. Então, uma quadra poliesportiva, laboratórios, internet de boa qualidade, ar-condicionado nas salas de aula, importante em função do nosso clima, do nosso estado, que tem ar-condicionado em todas as escolas, que tenha mobiliário de qualidade, carteiras, quadros. Isso tudo está previsto nesse eixo de infraestrutura das escolas. Você tem um outro eixo importante, focado na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, essa questão da alfabetização na idade certa, em parceria com os municípios, porque a alfabetização fica a cargo dos municípios, mas o Estado tem o papel de coordenar. Questão de evitar a evasão escolar na passagem do fundamental para o médio. A questão da proficiência, principalmente em português e matemática. Fundamental que haja todo um programa de reforço, de melhoria para a proficiência dos alunos.
E um terceiro eixo, combater a chaga do analfabetismo em nosso Estado. O Estado do Piauí chegou a ter um índice de 32% de analfabetos, já caiu para 16%, mas ainda é um índice muito alto. Isso tem que ficar abaixo de 10%. Portanto, há uma priorização do governador Wellington Dias de reduzir, alfabetizar mais de 200 mil pessoas e não só alfabetizar, como proporcionar uma continuidade dos estudos numa perspectiva de um ofício, de um ensino técnico para esses jovens e adultos que estão há certo tempo afastados da escola. Então, realmente é um programa bem feito, bem conduzido, e agora é agilidade na execução, porque o principal, que são os recursos, estão no caixa do governo estadual. Para que seja feita a execução, é preciso primeiro que o Tribunal de Contas aprove o projeto que foi levado pelo governo do Estado. Em que pé está essa discussão? É importante seguir a orientação do Tribunal de Contas do Estado, que fez algumas recomendações que já foram colocadas. É bom que se diga que nenhum recurso foi utilizado até agora, exatamente para fazer tudo como manda o figurino e como mandam os órgãos de controle. Essa é a posição do governador Wellington. Esperamos que essa semana haja resolução dessa questão. Secretário, com relação ao segundo semestre, como está a programação do governo, já que foi cumprida essa etapa importante, que foi o pagamento da parcela restante do 13º salário, em relação ao serviço público estadual? Concursos previstos e continuam suspensos, e possibilidade de reajuste das categorias que já começam a pressionar o executivo também estão mantidos. Vem aí o orçamento para 2021 com uma previsão, inclusive, negativa de receitas primárias. Todo esse planejamento está mantido, secretário? Veja só, existe uma legislação federal nesse momento, inclusive o Congresso Nacional acabou de decidir que é a Lei Complementar 173, que veda esses reajustes nesse momento. Então, nós temos que obedecer à legislação. Porém, há uma notícia importante que o governador Wellington Dias nos pediu que fizesse um estudo para que a tabela de pagamento dos servidores do ano que vem seja uma tabela mais antecipada, mais próxima. Então, nós estamos fazendo esse esforço aqui na Secretaria de Fazenda para atender essa demanda dos servidores, esse pedido do governador Wellington Dias. Em breve, nós queremos anunciar isso aqui, se possível, inclusive no seu programa, Joelso, para todos os servidores públicos estaduais. A questão também das progressões e promoções. Isso é importante. A Lei Complementar 173, ela não veda essa parte. Nós estamos superando a questão do limite prudencial na LRF. Então, em breve também, o governador Wellington Dias deve estar conversando com as categorias para promover ou fazer a promoção e a progressão daquilo que prevê as leis de carreira de cada um dos servidores. Então, além dessa antecipação do 13º, certamente ainda teremos notícias muito positivas para o servidor público estadual ainda esse ano. Bom, então, só para confirmar, então, secretário, o senhor vai fazer a divulgação em breve da tabela de pagamento 2021 dos servidores públicos do Estado, é isso? Nós estamos fazendo conta, Joelso. Sempre a prudência, ela fala mais alto em matéria de finanças públicas. Então, a gente está fazendo o estudo, essa demanda chegou e nós estamos priorizando. Mas ainda não temos os cálculos todos feitos, mas estamos nos esforçando, continuando esse processo, né, de equilíbrio das contas públicas, para, em breve, se Deus quiser, trazer mais essa boa notícia ao servidor público estadual. Falando agora a respeito dos valores das operações de crédito. O senhor falou que boa parte dos recursos ainda não estão em caixa, tem 3 bilhões em caixa, que já é muita coisa, e outros quase 3 bilhões aí para serem disponibilizados. A maior parte desses recursos que ainda não estão disponíveis das operações de crédito. E sendo, como é que vocês estão encaminhando essa discussão sobre o acesso do governo às operações de crédito já firmadas? Veja bem, parte desses recursos são do próprio Tesouro Estadual, dos tributos que a população paga e quer ver o resultado disso em investimentos públicos. Além da máquina estar funcionando corretamente, querem ver novos investimentos sendo feitos. Mas também com recursos das operações de crédito, que nada mais é do que uma antecipação. No fundo, a operação de crédito é recurso do próprio Estado. Quem paga é o contribuinte piauiense. Então, é importante que se destaque isso. É mera antecipação
Por que se justifica a antecipação? Porque é um investimento que vai agregar valor ao estado do Piauí, vai gerar um benefício à sua população, então faz sentido antecipar os valores para poder fazer esses investimentos. O estado do Piauí, recentemente, Joelson, se tornou o único estado da federação a não ter dívidas com o Tesouro Nacional. Todos os demais estados da federação, isso foi atestado por nada mais, nada menos do que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Isso possibilita o estado do Piauí ter uma autonomia maior em relação ao financiamento das suas operações de crédito, a esses empréstimos que são obtidos junto às instituições financeiras. Então, o estado do Piauí caminha a passos largos para fazer operações de crédito sem necessidade mais de aval da União, que normalmente é uma tormenta que demora 1, 2, 3 anos, muitas vezes, porque é um caminho muito longo e cada vez mais o governo federal não deseja dar o aval. Só para você ter uma ideia, a PEC 188, enviada pelo Ministério da Economia, pelo Presidente da República, coloca que a partir de 2026 não haverá mais aval da União para nenhum estado, ou seja, os estados têm que caminhar com as suas próprias pernas. E é isso que o estado do Piauí está se antecipando. Só para você ter uma ideia, a operação de crédito da Caixa Econômica Federal, do Finisa 1, de 600 milhões de reais, ela já foi feita sem aval da União. Na época, eu me lembro muito bem, o governador Wellington Dias, junto com o senador Ciro Nogueira, que tinha grande influência na Caixa Econômica, viabilizaram esse empréstimo de 600 milhões de reais sem aval da União. Então, é esse caminho que nós estamos seguindo. Estamos muito adiantados com várias instituições financeiras e o importante, com autonomia, como tem que ser uma federação. A federação tem que ter os seus entes federados autônomos, independentes o quanto mais. É porque a Federação Brasileira tem alguns problemas desde a sua origem, que é essa dependência muito grande da União, essa concentração muito grande de recursos na União. E isso nós estamos no Concefaz há muito tempo lutando para essa descentralização de recursos, para essa maior autonomia dos entes da federação. Isso é importante para estados e para municípios. Então, estamos muito confiantes nesse processo que nós engatamos, ainda mais com essas notícias importantes do ponto de vista fiscal, Estado do Piauí sem dívida com a União, antecipando 13º salário, toda uma programação de investimentos sendo feito com as suas contas em dia, cumprindo o gasto com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ontem mesmo saiu uma matéria, eu tive que dar uma entrevista, inclusive, ao Jornal Nacional, colocando isso. 11 estados sequer conseguiram cumprir o teto de gastos. O estado do Piauí nem assinou essa questão do teto de gastos, nem tem que obedecer a isso, por exemplo. Obedece naturalmente, mas não assinou nenhuma contrapartida com a União. Cumpriu o gasto com o pessoal. Então, realmente, o governador Wellington Dias e sua equipe fizeram o dever de casa. E estou muito otimista com as notícias que teremos a dar à sociedade piauiense nos próximos meses, até o final do mandato do governador Wellington Dias. Secretário, o senhor fez referência agora há pouco ao senador Ciro Nogueira Filho, falando da importância e do papel que ele teve no entendimento com a Caixa Econômica em relação aos empréstimos do Finisa, mas nesse dia, hoje ele gravou um vídeo falando a respeito do que seria uma dificuldade do estado do Piauí em contrair novas operações de crédito. Eu queria que o senhor visse conosco o vídeo e o senhor falasse a respeito do assunto aqui no Jornal do Piauí. Vamos ver. Recebemos hoje o Boletim de Finanças dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional. As notícias não são boas. O Piauí é o único estado do Brasil rebaixado na sua capacidade de pagamento. O Tesouro Nacional rebaixou o nosso estado da nota B para a nota C. Isso significa que o Piauí não pode mais pegar dinheiro emprestado, porque não tem mais como pagar a conta, as suas dívidas. Ou seja, o atual governo endividou demais o nosso estado. Os empréstimos tomados pelo governo Wellington Dias de 2016 para 2019 somam 2.650 bilhões de reais. Isto dá mais de 24% das nossas receitas correntes líquidas. Mesmo assim, o nosso governador quer fazer mais dívidas, quer pegar mais empréstimos. Isto é muito grave.
estamos muito próximos de uma quebra de todas as nossas finanças. E essa conta vai acabar sendo paga por todos nós. Secretário Rafael Fonteles, o estado do Piauí está com dificuldade de contrair novos empréstimos? Estamos perto da quebra anunciada pelo senador Ciro? Olha, eu não gostaria aqui de estar rebatendo qualquer tipo de informação. Tenho uma admiração muito grande pelo senador Ciro Nogueira. Acho que ele tem feito um esforço grande para trazer recursos para o estado do Piauí. Temos até visto, né, uma disputa saudável, né, entre os 3 senadores, né, para quem traz mais recursos para o estado do Piauí. Acompanhei recentemente os números do senador Marcelo, tenho visto o senador Elmano também. Isso é bom para o Piauí, quanto mais pessoas influentes em Brasília podendo trazer recursos para o estado do Piauí, isso é muito importante, e é nisso que nós confiamos no senador, que ele continue sendo esse senador atuante para trazer recursos para o estado do Piauí, assim como os demais parlamentares federais. Com relação à afirmação de quebradeira, isso a população é que tem que julgar, né? Eu falei aqui, a primeira vez na história do Piauí, eu vou repetir, a primeira vez na história do Piauí que se antecipou o pagamento do 13º salário. Então, isso é muito importante que a população compreenda. Passamos por muitas dificuldades em 2018 e 2019, é verdade, mas mantemos a folha em dia e agora estamos antecipando o salário. Daqui a pouco vamos antecipar a tabela de pagamento normal, né? Quem sabe até para o dia 30, todo mundo receber no dia 30 do mês, quem sabe a gente consiga isso. Estamos trabalhando com muita prudência para atingir esse objetivo. Então, eu acho que isso fala por si só, com relação a essa afirmação. Com relação à impossibilidade de operações de crédito, aí eu tenho que relembrar. Em 2017, o estado do Piauí contratou 600 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, sem aval da União, com a ajuda do senador Ciro Nogueira e do governador Wellington Dias, no governo do presidente Michel Temer. Então, veja, isso não é nenhuma novidade. Então, o estado do Piauí pode e vai ter operações de crédito. Então, isso é muito importante a gente colocar. Então, a gente entende todo esse cenário de disputa política, mas o meu papel aqui é como técnico, como gestor das finanças do estado do Piauí, dar essa segurança para a população. Serão entregues 6 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos 3 anos para o estado do Piauí. Isso, quem pode estar assegurando é o gestor das finanças públicas estaduais, designado pelo governador Wellington Dias para coordenar o próprio Piauí. E o empréstimo, se é com aval, se é sem aval, vai acontecer, como já aconteceu várias vezes, com aval, sem aval. Eu digo mais, quem apostar contra o Piauí vai perder. Realmente, o governador Wellington Dias fez o dever de casa e vai entregar, nesse 4º mandato que ele está governando o Piauí, a melhor gestão da sua história. Porque fez o dever de casa, é experiente, é articulado e tem uma boa equipe. A ação de crédito sem aval da União sai mais caro para o governo, secretário? Não necessariamente. Não necessariamente, com aval da União. Tem Estado brasileiro que está melhor do que a própria União, para você ter uma ideia, em termos de contas públicas. Você sabe quanto é que a União deve em relação ao PIB do Brasil? Vai chegar a 100%. Você sabe quanto é que o Estado do Piauí deve em relação ao seu próprio PIB? Não chega a 10%. Então, isso não é uma verdade. Mas eu repito, o Estado do Piauí fez uma operação de crédito comemorada pelos parlamentares, pelo povo do Piauí, de 600 milhões de reais em 2017, sem aval da União, com a Caixa Econômica Federal. Nossa querida Caixa Econômica Federal, que é uma parceira do governo do estado do Piauí, dos municípios piauienses. Diversos municípios piauienses estão fazendo operações de crédito sem aval, com o apoio importante do senador Ciro Nogueira. Então, são fatos que a gente tem que colocar de forma clara para a população. E o mais importante, confiança nesse projeto que nós estamos colocando de pé, não é, que é o próprio Piauí 2, dessa entrega. O governador Wellington Dias nos designou e, como repito, fez o dever de casa, colocou as contas em dia e agora vai fazer o maior programa de investimentos da história do estado do Piauí. 6 bilhões de reais em 3 anos.
Quero agradecer, secretário. Secretário Rafael Fonteles, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, secretário Rafael Fonteles, falando a respeito desses recursos, 6 bilhões no total, um volume grande, Elivaldo Barbosa. Segundo o secretário, jamais investidos pelo governo do Estado historicamente. Então, é um volume acentuado, significativo, que deixa o Piauí numa condição de vantagem em relação à retomada de investimentos que acaba tendo consequências na revitalização da atividade econômica no Piauí.